Daí, galera, beleza? Então, eu vou relatar para vocês como que foi minha entrevista no consulado. Eu fiz a entrevista agora, dia 21 e 22, né? Apliquei para visto de turismo para os Estados Unidos. Então, dia 21, domingo, o CASV ele opera a partir do meio-dia, né? Eu fui no CASV, estava agendado para as 16h40. E eu cheguei acho que 1h30, 2 horas antes. Eles atendem antes do horário agendado, sem problema nenhum. Só o consulado não atende. O consulado é no horário que você agendou, é que eles vão liberar para você então. Não adianta você chegar 2, 3 horas antes, como todo mundo fala nos vídeos aí, eles não atendem. No caso, você pode chegar 2, 3 horas antes, eles vão te atender normal. Você sai antes do teu horário antes do horário que você agendou. Então eu cheguei no caso no dia 21, às 15 horas já foi rapidinho, a fila andou rapidinho. Acho que não levou nem 40 minutos. Foram retiradas as impressões digitais, fotos minhas e da esposa. E a gente foi embora, liberado pro hotel. Daí a minha entrevista no consulado estava agendada para segunda de manhã às 8h40. Cheguei lá 8 horas, guardei meu celular no guarda-volume, porque você não pode entrar com nada eletrônico, nada, nada, nada. Paguei uma bagatela daí de R$ 15 para poder deixar meu celular no armarinho lá. E levei toda a documentação que é sugerida, né? Imposto de renda, comprovante de imóvel, comprovante de carro, carteira de trabalho, documentos que comprovam que minha esposa tem empresa, né? A MEI, é, todos os documentos que são sugeridos, né? De formatura, curso superior, tudo. Extrato bancário, tudo que você tiver, você leve. Eu levei. Aí entrei, eles fazem uma pré-checagem ali, uma triagem no portão do consulado. Você entra, faz uma nova triagem, a moça só informa você daí que você deve ficar com o seu passaporte em mãos, mais nada. O envelope você deixa na sua mão. É, mantém só os passaportes. No meu caso, eu apresentei 3 passaportes, porque é um passaporte eu já tinha o visto, né, que venceu em 2008, então você deve apresentar o visto, até para conferência deles. E eu entrei para a entrevista, já era acho que umas 15 para as 9, a hora que eles me chamaram. Então você faz a fila normal. Quando você chega no guichê para ser atendido, são separadas novas filas, tipo em cada guichê novamente, né? Tem uma pessoa que vai auxiliando ali. Aí no guichê que eu fui, quem estava atendendo era uma senhora, uma cônsul, aparentemente uns entre 35 e 40 anos, bem educada, simpática, nada assim demais, mas normal. Primeira pergunta que ela fez para onde que eu ia, a gente respondeu Orlando. Perguntou qual que era a nossa relação, minha e da esposa, falei que a gente era casado. Ela viu meus passaportes, primeiro ela pegou o passaporte anterior, deu uma olhada, jogou na internet, no sistema, né? Pegou meus dois, o passaporte que eu tava para aplicar pro visto e o passaporte da minha esposa. Perguntou se a gente já tinha morado fora, já tinha passeado, já tinha viajado para fora do país. Falamos que Paraguai e Argentina, porque a agência que a gente foi falou que a gente poderia considerar isso como viagem para o exterior. Logo em seguida ela perguntou qual que era a minha renda, né? O que eu fazia, eu respondi. Perguntou para minha esposa o que ela fazia, quanto que ela ganhava, quanto tempo ela tinha empresa, a MEI. Perguntou quanto tempo eu estava na empresa. E logo em seguida olhou para o computador, começou a digitava, fazia caretas e tal. E virou para mim e perguntou assim: o senhor morou nos Estados Unidos? Eu falei: morei. 5 anos. Ela deu mais uma olhada e tal. Aí perguntou novamente para onde a gente ia, qual que era o motivo da viagem. A gente falou que era turismo. Aí perguntou para mim novamente quanto tempo eu tinha morado lá. Eu falei que tinha voltado em 2005. Ela deu um tempo, desligou o microfone, que eles usam aqueles microfones, né? Desligou, levantou e foi conversar com outro rapaz que eu creio que seja o cônsul também. Aí trocou uma ideia com ele rapidinho, eu creio que 1 minuto e meio, 2 minutos, e retornou à mesa. E tornou a perguntar qual que era a nossa relação. A gente falou marido e mulher, que nós éramos casados. E falou que nosso visto infelizmente não poderia ser negado. Fez uma cara de triste. E falou que... Perguntou pra mim se eu entendia. Você entende, né? Que eu não posso fornecer o visto e tal. E você pode estar tentando novamente no futuro se o senhor desejar. Me devolveu o papel, peguei o passaporte, isso aí. Então foi isso, pessoal. No meu DS eu não menti nada, entendeu?
Falei que eu tenho uma filha lá, nasceu lá, é americana. Falei do meu irmão, que mora lá, ele é permanente, é um residente permanente, tem green card. Mas em nenhum minuto ela me perguntou a respeito disso. Então, foi uma entrevista bem rápida, né? Com respostas bem diretas, perguntas diretas também. Foi tudo conforme eu vi na internet, vi nos vídeos que a galera posta aí, foi exatamente isso. E a maioria dos cônsuls que estavam trabalhando ali, o que dá para ouvir é sempre as mesmas perguntas. Você já viajou para fora do país? Você já é formado? Você tem quem vai pagar seus estudos? Quem vai pagar a sua viagem? Quantos dias você vai ficar? Você vai visitar? O que você vai fazer? Quanto você ganha? É basicamente essas perguntas, entendeu? Então, o que está no teu DS, você preencher no teu DS, é o que você deve responder na hora da entrevista, entendeu? Algumas situações que eu notei lá que talvez ajude você. O cônsul perguntou para o rapaz no ao lado se ele tinha condições de pagar a viagem e o estudo, que ele estava indo para estudar. Ele falou que sim, que o pai dele e a mãe dele iam pagar. Aí o cônsul perguntou para ele se ele era formado, ele falou que não. Aí o cônsul perguntou para ele por que ele ia fazer inglês então fora do Brasil. Ele falou porque achava que era melhor, que não sei o que e tal. Enrolou. E daí o cônsul perguntou assim para ele: e depois que você voltar para o Brasil, o que você vai fazer? Eu acho que o que condenou ele foi a resposta dele. Ele falou que depois que ele voltar, ele ia ver o que ele ia fazer. Tipo, ele não era nem formado, então ele ia ver o que ele ia fazer. Óbvio que o cônsul negou o visto. Outra situação que eu notei foi o casal que estava na minha frente, né? Tava o casal, aí tinha uma moça e tava eu com a minha esposa. O casal, os dois não eram formados. A profissão dele eu não entendi o que ele era, mas a esposa não era formada, nunca tinha viajado para fora do Brasil e a profissão dela era ajudante serviços gerais. Tipo, eu acho que é óbvio que o consulado, eu não estou dizendo que a pessoa deva mentir, entendeu? Mas é bem mais difícil de você conseguir o visto se você não tem uma profissão, você não é formado, entendeu? Eles não eram casados, entendeu? Então fica bem difícil. E outra questão, o visto foi negado. Outra questão foi a menina já logo em seguida na minha frente. Estava bem arrumada, tudo, dava a entender que ela era uma executiva, alguma coisa assim. Aí, só que ela passou uma impressão de vestimenta e como pessoa, como no dia a dia dela, ela deu a entender que ela era outra coisa. O cônsul perguntou para ela o que ela fazia. Ela falou que era ela trabalhava com desenvolvimento de web, alguma coisa assim, de programas. E o cônsul perguntou se ela era formada, ela falou que não. Mesma questão do rapaz, por que ela ia estudar inglês? Porque ela trabalhava com desenvolvimento, ela respondeu. E daí a X da questão, a cônsul perguntou para ela se ela tinha poupança. Ela respondeu que não tinha poupança. Aí a cônsul perguntou para ela, tá, mas quem que vai pagar a tua viagem? Quem que vai pagar teus estudos? Ela falou que porque ela tinha dinheiro guardado. E a cônsul falou assim, tá, mas eu te perguntei se você tinha poupança, você falou que não. Falou, mas eu tenho dinheiro guardado. Então a cônsul não quis saber se ela tinha poupança em banco, ela queria saber da poupança dinheiro, se ela tinha dinheiro. E eu acho que aí ela acabou se embananando, respondeu o que o cônsul não esperava, entendeu? E foi o que condenou ela. Aí a cônsul, encerrando a entrevista, falou para ela, você muda a tua vida, depois você volta aqui. Ela também não entendeu, e eu creio que o que o cônsul quis dizer, tipo, você se forma primeiro, melhora, faz uma faculdade, adquire bens e tal. Aí o cônsul perguntou para ela, eu lembro que o cônsul perguntou para ela do extrato, se ela tinha extrato bancário. Ela falou, eu tenho, mas não tá comigo. Eu acho que assim, se você tem e não tá com você, você não tem. Entendeu? Então, basicamente foi isso. Quero aí desejar boa sorte para quem vai tentar o visto e juízo lá, né? Vá bem arrumadinho, nada de resposta tentando contornar, explicar a situação, porque isso, porque aquilo. Não, a resposta tem que ser reta e direta, beleza? Boa sorte e boa viagem para quem conseguiu o visto. Até mais.